Olá, professor, professora de Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pré-aula produzida pela Assembleia de Deus de Blumenau. Eu me chamo Leônidas e nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. Para nós é uma honra poder te auxiliar com algumas dicas, algumas sugestões que vão estar te ajudando no momento em que você estiver preparando a sua aula e também no momento que você estiver em sala de aula ministrando a sua aula, ok? Nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre a temática fé e obediência, né? Tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. E nesta pré-aula nós vamos falar especificamente da lição de número 3, que vai trazer como tema preparativos para a conquista. Nós sabemos que durante todo o livro de Josué, no Antigo Testamento, nós vamos tirar muitos princípios para as nossas vidas nos dias de hoje a respeito de conquistas. E essa lição vai focar muito na questão de você se planejar, de você se preparar para conquistas. Nós temos 3 objetivos específicos nessa lição. Cada objetivo você deve atingir no seu respectivo tópico. Por exemplo, no tópico de número 1, você precisa atingir o objetivo, mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. No segundo tópico, o seu objetivo é explicar aos seus alunos a respeito da necessidade de conhecer um ambiente de batalha, mas reconhecer que, sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E no terceiro tópico, você deve atingir o terceiro objetivo, que é demonstrar a coragem e fé de Raabe, não é mesmo? A heroína improvável. O texto do dia é um texto bem interessante, porque ele traz aí, um pouco resumidamente, a ideia da lição, né? Olha só o que Provérbios 21:31 nos diz. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese também nos traz aí o resumo da lição, que Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Ok? Muito bem. Nós temos o texto bíblico sugerido pelo autor da lição, que está lá em Josué capítulo 2. Nós temos o verso 1, verso 9, verso 11, verso 23 e verso 24. Se você quiser, professor, professora, ler esse texto somente lá no tópico 2, você pode ler no tópico 2. Mas se você quiser ler também aqui, antes de iniciar a aula, também é oportuno, é legal, é bacana. Interessante é você orar com seus alunos antes de entrar na introdução, né? Você pode ler o texto bíblico, como você também pode deixar para ler depois no tópico 2, mas é importante você iniciar com uma oração, ok? A introdução, eu sugiro você utilizar de ferramentas que possam trazer uma dinâmica bastante profunda para os seus alunos. A dinâmica que eu sugiro você vai precisar de uma folha, né? Pode ser uma folha de ofício, papel A4, certo? Você pode também pedir para os seus alunos trazerem caderno ou você fornecer a eles folhas de caderno e vai precisar também de uma caneta. Por quê? A proposta dessa dinâmica é os seus alunos anotarem durante a aula, no caso aqui na introdução, a seguinte pergunta, né? Qual ou quais são os meus planos para o ano seguinte? Presta atenção, olha só. Qual ou quais são os meus planos para o ano seguinte? Se um aluno ou aluna quiser anotar planos que eles têm a longo prazo, daqui a mais de um ano, mais de 2, 3 anos, pode anotar também, mas a ideia seria planos a curto prazo. Nós sabemos que o ano de 2020, para muitos, foi um ano um pouco frustrante devido à pandemia, né? Talvez muitos tinham alguns planos para serem executados esse ano, e devido à pandemia algumas coisas acabaram ficando pausadas. Então, você pode dar a ideia de eles anotarem quais planos que eles têm para o ano seguinte. Pode ser planos como, por exemplo, o jovem, né? Casar, comprar uma casa, servir em algum ministério da igreja, né? Quais são os planos que eles têm? Né? São vários, e aí você vai deixar eles anotarem conforme eles entenderem que seja importante, ok? E logo depois que eles anotarem, né, eles vão anotar a pergunta, vão anotar os planos que eles têm, pode ser um plano, pode ser mais de um plano, pode ser
como eles entenderem. E depois que eles tiverem anotado, você faz uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta que eu sugiro você fazer é: quais os princípios que eu devo seguir para que os meus planos resultem em grandes conquistas? Preste atenção, olha só a pergunta. Quais princípios eu devo seguir para que os meus planos resultem em grandes conquistas? Essa é a pergunta que você vai fazer. Você pode anotar num quadro, né, assim como a primeira pergunta. Só que essa segunda pergunta você vai pedir para os seus alunos não responderem agora. Eles vão anotar abaixo dessa pergunta, dessa segunda pergunta, ao decorrer da aula, porque no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3, nós, professores, vamos trazer a eles princípios que eles podem anotar para que os planos que eles anotaram na pergunta 1 possam, então, se tornar em uma grande conquista, né? Eu vou trazer aqui alguns princípios que eu achei interessante compartilhar com você, docente, ok? Muito bem. O que precisa ficar claro aqui é o propósito dessa dinâmica, né? Você, então, pode explicar para os seus alunos qual que é o propósito dessa dinâmica. O propósito dessa dinâmica é fazer os seus alunos refletirem durante toda a aula, em cima dos princípios que vão ser trabalhados, a respeito dos planos que eles anotaram durante a introdução. Então eles vão pegar aqueles planos que eles anotaram durante a introdução, né, isso de uma maneira muito didática, e vão começar a refletir em cima desses planos com base nos princípios que nós vamos trazer a eles durante toda a lição, ok? O que precisa ficar claro aqui na introdução? Que toda grande conquista, ela vem depois de um bom planejamento. Toda grande conquista vem depois de um bom planejamento. E todo bom planejamento antecede uma grande conquista. Aí talvez você ou os seus alunos se perguntem, tá, mas onde está Deus aqui nisso tudo, né? Onde está Deus? Né? Não é Deus que nos provê grandes conquistas, não é Deus que nos leva a conquistar grandes vitórias, né? E a resposta aqui é evidente, é simples: Deus está durante todo o processo, Deus está durante todo o planejamento, durante a execução do planejamento e até mesmo durante a conquista. Então a grande verdade é que todo planejamento que está firmado em Deus levará ao homem ou à mulher a uma grande conquista. Agora, se o seu planejamento não estiver firmado nos propósitos de Deus, então, na verdade, já se tornou um verdadeiro fracasso. Nós podemos ver que o próprio Deus é um exemplo disso. Deus é um Deus planejador. Jesus Cristo não foi uma obra do acaso. Jesus Cristo não foi uma gambiarra que Deus teve que inventar ali na hora para poder consertar o erro, o problema que havia acontecido por causa do pecado. Não. Jesus Cristo já era um plano de Deus, antes mesmo de o mundo ter sido criado. Olha só o que Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 6 nos diz. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então esse verso nos diz claramente que Jesus Cristo foi planejado, que a cruz, o sacrifício de Cristo foi planejado muito antes de o mundo existir, muito antes de eu e você existirmos. Jesus Cristo já havia sido planejado. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Preste atenção, antes de Deus ter dito haja luz, ele disse haja cruz. Haja cruz, né? Deus é um Deus planejador e por isso que eu e você e os seus alunos também precisamos ser, ok? Então, para alcançarmos grandes conquistas, nós entendemos aqui que nós precisamos de bons planejamentos. E durante os tópicos, nós vamos ver princípios que vão nos ajudar a ter ou a planejarmos uma grande conquista, ok? No primeiro tópico, vai falar sobre a questão de Josué ter preparado o povo para a travessia do Jordão. Isso está lá em Josué, capítulo 1, do verso 10 ao verso 18. Eu sugiro que você leia esse texto com a turma, ok? Depois de você ter lido esse texto com a turma, então agora vem os subtópicos da lição que o autor nos dá. São 3 subtópicos. O primeiro subtópico é provede-vos de comida. O segundo subtópico é convoque as tribos.
E o terceiro subtópico é seja fiel ao comandante. Se você estiver com a lição aí com você, preste atenção nesses 3 subtópicos que pertencem ao tópico 1. Então você vai escolher 3 alunos, cada aluno vai ler um desses subtópicos, ok? Então, com o auxílio do texto bíblico que foi lido e também com o auxílio da exposição que o autor da lição nos trouxe em cada subtópico, nós vamos conseguir extrair alguns princípios que vão nos ajudar a entendermos ou melhor planejarmos as nossas conquistas. E aí você precisa chamar muito a atenção dos seus alunos a esses princípios, porque esses princípios eles deverão anotar debaixo daquela segunda pergunta que foi feita lá na introdução. Então, qual que é o primeiro princípio que todo planejamento envolve? Cuidado com o próximo. Primeiro princípio, cuidado com o próximo, que eu sugiro a você, né, que nós podemos extrair aqui deste texto bíblico e desses subtópicos do autor. Perceba que no verso 11 do capítulo 1 de Josué, Josué ele não pensou somente em si. Josué ele não estava preocupado somente consigo mesmo. Nós vamos ver que Josué se preocupa com o povo. E neste momento de preocupação, neste momento de cuidado que Josué tinha com o povo, ele pede para que todos comecem a preparar a comida, porque daqui a 3 dias eles então iriam atravessar o Jordão. Então perceba que Josué não está preocupado somente com o alimento que estaria sobre a mesa dele e de sua família. Não, Josué está preocupado com a mesa de todo o povo de Israel. No verso 14 e verso 15, nós podemos ver também este princípio sendo trabalhado, esse princípio de cuidado com o próximo sendo trabalhado na questão em de que Josué formou uma equipe para atravessar o Jordão e batalhar, mas também se preocupou em deixar uma equipe responsável para proteger e cuidar das mulheres, das crianças e também do patrimônio, do gado daquele povo. Aqui nós vemos também o cuidado de Josué durante toda a preparação, durante todo o planejamento, este cuidado com o próximo. Então peça para que os seus alunos anotem isso, esse princípio, cuidado com o próximo. Quando você estiver fazendo um planejamento, lembre-se que não se trata somente de você, mas se trata de nós. Nós, professores, precisamos dos nossos alunos precisam de nós, professores, nós precisamos uns dos outros. Nunca faça um planejamento pensando somente em você, nos benefícios que isso vai trazer para você. Pense que todo planejamento que você fizer precisa trazer um benefício, algo que venha abençoar outras vidas. Será que você pode até mesmo provocar seus alunos com essas questões? Será que esse casamento, você está pensando somente em você? Será que você pensa somente nos benefícios que esse casamento, que a sua esposa, que o seu marido vai trazer para você? Será que esse carro que você planeja comprar, será que é só para você usar e usufruir para você mesmo, somente por vaidade? Será que essa casa, essa piscina que você tem é somente para você? Ou você pensa em chamar pessoas? Ou você pensa em trazer crianças para tomar banho com você? Ou você pensa em fazer da sua casa um ambiente de cura, um ambiente de salvação para outras famílias? É claro que existem apartamentos, não é mesmo? Que o ambiente de festa ou de piscina não pode ser usado por pessoas de fora, né? Mas nós sabemos aí que tem casas em que muitas vezes pessoas compram, tem piscina, tem tantas coisas legais para fazer na casa, mas aquilo não é usado por ninguém, não traz bênção para ninguém, só traz para a pessoa, para ela mesma, não é mesmo? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é trabalho em equipe. Perceba que do verso 12 e 13, Josué convocou as tribos. Ele organizou o que nós chamaríamos hoje de equipe ou de um time. Aqui nós vemos que Josué não estava preocupado somente com o individualismo. Josué estava preocupado com o trabalho em equipe. Ele precisava de uma equipe, ele precisava de pessoas. E todo planejamento que nós fizermos precisa focar em ter pessoas ao nosso lado. Nós não estamos aqui para fazer as coisas sozinhos. Nós não estamos aqui para trabalharmos sozinhos ou planejarmos sozinhos. Então peça para que seus alunos anotem esse princípio, que nesse planejamento que ele tem, que isso venha a ter pessoas, que ele busque pessoas, que ele lembre de ir atrás de pessoas que ele pode contar para ajudá-lo. Tudo aquilo que é feito em unidade dentro dos propósitos de Deus traz bênçãos para a humanidade. Jesus vai nos trazer este princípio quando ele ora pelos seus discípulos, ele ora para que seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um.
quando Deus faz a criação do homem e da mulher, no sexto dia da sua criação, ele diz: vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Perceba que Deus não está trabalhando individualmente, Deus está trabalhando coletivamente, Deus está trabalhando em equipe. Aqui nós vemos a nossa imagem, não a minha imagem, mas a nossa imagem, o que dá a ideia de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam trabalhando coletivamente durante toda a criação e também durante a criação do homem e da mulher. Tanto que no verso 31, Deus vai dizer que ele olha para a criação e vê que tudo era muito bom, tudo era uma bênção, ok? O terceiro e último princípio que nós podemos extrair aqui desse texto bíblico, dos subtópicos que o autor da lição nos trouxe, é a submissão a Deus e às autoridades. Submissão a Deus e também às autoridades. Perceba no verso 16 ao 18 do capítulo 1 de Josué, que todos os liderados de Josué estavam respeitando ele, estavam reconhecendo que Deus havia instituído ele como líder no lugar de Moisés e estavam apoiando Josué, estavam depositando a sua confiança e estavam se submetendo à liderança deste homem. Todo planejamento, anote isso, peço para os seus alunos anotar isso, todo planejamento que é realizado, executado debaixo de rebeldia a Deus e às autoridades, vai trazer condenação, vai trazer juízo, vai trazer maldições. Perceba que lá em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 22 ao 23, Samuel vai dizer para Saul que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria, que a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Veja que a consequência da rebelião de Saul, a consequência da obstinação de Saul foi que Deus rejeitou ele como rei. E aí nós sabemos da história que Deus levantou então Davi para tomar o trono de Israel no lugar de Saul, ok? Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2 também vai nos trazer essa grande recomendação. Agora no Novo Testamento, Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, né, que foi o caso de Saul. Aqui a aplicação que você pode fazer nesse tópico 1 é a seguinte: você pode pedir para os seus alunos pegarem lá aqueles planos que eles anotaram lá na introdução, em resposta à pergunta de número 1, escolha um daqueles planos e dê a eles 2 minutos, pelo menos 2 minutos, para que eles venham a refletir em cima da seguinte pergunta: ou melhor dizendo, será que o seu plano envolve cuidado com o próximo, trabalho em equipe e submissão a Deus e às autoridades? Será que este plano que você anotou envolve esses 3 princípios que foram aprendidos aqui durante o primeiro tópico? Será que estão ligados? Será que envolvem esses princípios? Aí você vai dar 2 minutos para eles responderem, para eles anotarem e realizarem ali as anotações que eles precisarem, ok? O segundo tópico também vai ser um pouco parecido a maneira de trabalhar, a dinâmica vai ser um pouco parecida. Você vai ler o texto sagrado de Josué capítulo 2, é um texto um pouco extenso, vai do verso 1 ao verso 24. Se você vê que não tem tempo disponível, você pode sim, sem problema, escolher alguns textos que são mais importantes nesse capítulo, que vão trazer aí o contexto de uma maneira um pouco clara para que seus alunos entendam. Depois de ler o texto sagrado, você pode convidar outros 3 alunos, de preferência, né, aqueles que não leram durante o tópico 1, que sejam novos alunos que leiam cada subtópico do tópico 2. Os subtópicos são 3. O primeiro é enviados para o reconhecimento da cidade. O segundo subtópico é os espias são descobertos. E o terceiro subtópico é um testemunho para os espias. Os subtópicos, em conjunto com o texto sagrado que foi lido, vai já nos ajudar a extrair algumas informações importantes para podermos, então, encontrar os princípios que o tópico 2 e que o texto sagrado estão nos querendo falar. Mas também eu achei interessante sugerir você, professor ou professora,
realizar uma dinâmica aqui com 2 perguntas. Então você vai reunir os seus alunos e pedir para que eles deem a resposta pessoal deles. Opinião pessoal, não precisa usar texto bíblico para embasar a resposta, é o que eles pensam, o que eles acreditam, certo? Se o aluno ou a aluna lembrarem de algum texto bíblico, né? Se eles tiverem algum texto bíblico em mente, eles também poderão utilizar sem problema algum, ok? Mas não precisa pressionar eles para que eles respondam com base em textos bíblicos. Então, as 2 perguntas que eu fiz. Primeira, que eu sugiro você fazer aos seus alunos. Por que nossos planejamentos não podem estar divorciados da nossa fé? Preste atenção, olha só. Por que nossos planejamentos não podem estar divorciados ou separados da nossa fé? Então você vai dar ali 1 minuto para eles pensarem e então responderem. A resposta é pessoal, você não vai corrigir a resposta deles, você vai deixar com que eles respondam normalmente e quando eles terminarem de responder, você então entra com a segunda pergunta. Você acredita que o planejamento é baseado em nossas ações? Ou você acredita que ele deve apenas ser mentalizado e esperado em Deus? Olha só, você acredita que o planejamento é baseado em nossas ações ou você acredita que ele deve apenas ser mentalizado e esperado em Deus? Você vai também dar 1 minuto para eles responderem, para eles refletirem e responderem, e quando eles terminarem, então, você vai dizer a eles, olha, com a resposta de vocês, com o texto bíblico que nós lemos e com os subtópicos que o autor nos trouxe nesse tópico de número 2, nós vamos conseguir agora extrair alguns princípios que são importantíssimos para todo e qualquer bom planejamento. Todo bom planejamento precisa de fé em Deus. Perceba que o autor de Hebreus vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Agora, o verso 1 do capítulo 2 de Josué vai nos trazer com clareza que tanto Josué quanto a sua equipe estavam completamente convictos de que Deus estava com eles. Eles tinham plena certeza, eles tinham fé de que Deus estava no planejamento deles. E por esse motivo, por eles terem essa certeza, então eles foram, mesmo sem saberem se a missão seria um sucesso, mesmo sem saberem se eles morreriam ou não, mesmo sem conseguirem enxergar o campo de batalha, eles decidiram ir até lá, por meio da fé, para poder coletar as informações que eles precisavam para enriquecer o planejamento que eles tinham de invadir aquela terra e então conquistá-la. Então perceba e peça para que os seus alunos anotem isso. Fé em Deus. Todo bom planejamento precisa de fé em Deus. Quando você fizer um planejamento, lembre-se de confiar nele, de confiar em Deus. Mesmo que você não consiga enxergar além das barreiras, mesmo que você não consiga enxergar além das muralhas, mesmo que você não consiga ver além do horizonte, confie nele. Tenha fé nele. Ok? O autor de Romanos, o apóstolo Paulo, vai nos dizer que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 14, verso 23, na parte B. Então nós precisamos entender que se o nosso planejamento não está ligado, não está fortalecido, firmado na fé em Deus, então ele já se tornou um fracasso. Agora, se o nosso planejamento está ligado à fé em Deus, então certamente ele se tornará um sucesso, está no caminho certo. Agora, não pode somente estar ligado à fé, mas precisa estar também acompanhado de ações. Toda a fé, uma fé verdadeira, ou melhor dizendo, uma fé viva, está acompanhada de ações. E o autor Tiago, da sua carta, vai nos dizer isso. Tiago, irmão do Senhor Jesus, vai nos explicar essa questão sobre fé e obras, né? Olha só o que ele diz. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago está querendo nos dizer que assim como a evidência de que um corpo está vivo é que nele está o espírito, ou seja, a evidência de que nós estamos vivos é o ar que respiramos, é o pulmão se enchendo de ar, é o coração batendo. Essa é a evidência que nós estamos vivos. Da mesma maneira, a evidência de que uma fé é viva é uma fé acompanhada de ações, é uma fé acompanhada de obras, ok? Então nós vamos ver que, também no verso 1 do capítulo 2 de Josué,
aquela fé não estava somente baseada no mundo das ideias, mas ela estava sendo acompanhada de ações. Pelo fato de eles terem fé, então eles foram, eles agiram, eles partiram para a terra dos inimigos e então entraram numa casa, na casa de uma mulher chamada Raabe, e ali ficaram. No verso 9 ao 11, nós vamos ver também, por outro lado, que Raabe foi uma mulher muito corajosa. Por quê? Porque pela fé que ela tinha em Deus, ela escondeu os espias na sua casa. Ela protegeu eles pela fé que ela tinha em Deus. E essa fé que ela tinha em Deus proporcionou a ela uma grande recompensa da parte de Deus, um fio escarlate, que representaria a salvação dela e a salvação da sua casa. Então, peça para os seus alunos anotar este princípio. Ações provenientes da fé. Quando você fizer um planejamento, certifique-se de que ele não está somente no mundo das ideias, de que ele não está somente na folha, numa folha ou ofício ou numa folha de caderno, mas que ele esteja principalmente focado em ações, em atitudes. Uma grande certeza que você pode ter de que a sua fé está viva é as pessoas olharem para você e conseguirem ver em você as mesmas atitudes que Jesus teve e que ainda continua tendo em nossas vidas. A aplicação para esse tópico 2 é parecida com o tópico 1. Você vai dar 2 minutos para os seus alunos para eles pegarem aquele plano que eles também analisaram lá no tópico 1 e analisem agora no tópico 2, só que com uma pergunta diferente. Olha só a pergunta que eu sugiro você fazer. Quais ações de fé você precisa tomar em seu planejamento para que você possa desfrutar de experiências e manifestações sobrenaturais de Deus ao longo do trajeto? Quais ações de fé você precisa tomar em seu planejamento para que você possa desfrutar de experiências e manifestações sobrenaturais de Deus ao longo do trajeto? Perceba que aqueles espias desfrutaram de manifestações sobrenaturais. Da mesma maneira como eles foram livres, como eles tiveram um livramento da parte de Deus, eles também experimentaram da confirmação da resposta de Deus através de Raabe. Eles tiveram a confirmação de que Deus daria a eles a vitória sobre o povo inimigo. Isso foi uma manifestação, um experimentar do sobrenatural de Deus. Raabe também experimentou o sobrenatural de Deus, porque ela teve fé e ela agiu com fé. Ela colocou a fé dela em ação e ela então experimentou a salvação dela e também da sua casa. Agora vamos falar um pouquinho de Raabe, né? É o tópico 3, é o último tópico dessa lição, que vai nos trazer um grande princípio, não somente para a vida de Raabe, mas também para a vida daqueles homens, daqueles espias que entraram na terra inimiga, na terra de Canaã. Então você vai pedir para os seus alunos lerem os subtópicos dessa lição, você vai convidar outros 3 alunos, né? É importante que não sejam os mesmos alunos que já estão participando, mas que sejam alunos diferentes, para lerem cada um dos subtópicos do tópico 3. O primeiro subtópico é uma mulher de fé, o segundo subtópico é uma mulher de estratégia e o terceiro subtópico é a mulher do fio escarlate. O subsídio aqui que eu trago a você, professor, né, um subsídio didático, pedagógico, baseado no texto bíblico que foi lido lá no tópico 2, né, do verso 1 ao 24, que conta a história dos espias de Raabe, e também baseado na exposição que o autor da lição traz de uma maneira muito rica aqui no tópico 3, você vai poder extrair com seus alunos o principal princípio que todo bom planejamento precisa ter. Qual que é esse princípio? É o princípio da provisão de Deus. Todo bom planejamento depende da provisão de Deus. Perceba que no verso 3 ao 7, nós vimos que Deus proveu salvação aos espias de maneira inusitada, pois ele usou uma prostituta chamada Raabe para ser o veículo, para ser a ferramenta de proteção desses espias enquanto eles estavam sendo procurados pelos seus inimigos. No verso 12 ao 14 e também o verso 17, 18 e 21, nós vamos ver que da mesma forma Deus proveu salvação a Raabe, e não somente a Raabe, mas de uma maneira surpreendente, Deus também proveu salvação para a família de Raabe. Então perceba aqui que não foi algo que veio de um planejamento humano. Raabe
ela queria salvação para ela e para sua casa. Os espias queriam uma resposta de Deus enquanto eles estavam na sua missão numa terra inimiga. Mas somente Deus pôde, de uma maneira sobrenatural, prover livramento, salvação, respostas ao coração dos espias e também ao coração daquela mulher chamada Raabe. Então peça para que seus alunos anotem este princípio: provisão de Deus. Quando você fizer o seu planejamento, lembre-se de que você depende única e exclusivamente da provisão de Deus em todos os aspectos do seu planejamento, de seus planos. Então, para você fazer uma aplicação nesse tópico 3 e então encerrarmos esta lição, eu sugiro que você pegue uma fita vermelha, uma fita escarlate vermelha. Você pode encontrar em lojas de aviamentos, né? Você vai pagar em torno aí de uns 20 centavos, um meio metro, certo? Você então vai pedir para os seus alunos pegarem a folha onde eles anotaram tudo aquilo, dos planos que eles fizeram, dos princípios que eles anotaram durante a aula. Você vai pedir para eles enrolarem essa folha e então amarrarem com o fio vermelho. Vai ficar mais ou menos assim, dessa forma aqui, ó, a fita enrolada, né, amarrada no papel enrolado, ok? Então você vai pedir para os seus alunos olharem bem para esse papel, para essa fita enrolada sobre o papel, amarrada sobre o papel, e façam com que eles se lembrem de que Jesus Cristo não foi uma obra do acaso. Que o sangue de Jesus Cristo já estava sendo simbolizado naquela época pelo fio escarlate que aqueles espias deram para Raabe amarrar na sua janela, para que quando eles entrassem na terra de Canaã e olhassem para aquela fita vermelha, eles se lembrassem do plano de que a casa de Raabe seria salva, que a casa de Raabe não deveria ser destruída, que todas as vezes que nós olharmos para os nossos planos, nós lembremos de que ela está sobre a dependência de Deus. Deus já proveu tudo aquilo que nós precisávamos em nossa vida. Ele proveu Jesus Cristo. Ele proveu o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que hoje nos dá graça para que nós possamos realizar os nossos planejamentos nele e conquistarmos grandes vitórias e termos grandes conquistas. Então, para você finalizar, concluir essa lição, lembre-se aos seus alunos que todo planejamento precisa estar firmado em Deus, precisa estar focado no reino de Deus e na sua justiça, que então certamente você vai desfrutar de grandes conquistas. E você então pode mostrar a eles que da mesma maneira que os espias e Raabe experimentaram do mover sobrenatural de Deus, porque eles seguiram os princípios de todo bom planejamento, eu e você, todos nós podemos também experimentar do sobrenatural de Deus durante o nosso planejamento e também em nossas conquistas. Convide seus alunos a orarem uns pelos outros, a orarem pelos planejamentos uns dos outros, e então você encerra essa lição. Eu desejo a você, professor, professora, uma ótima aula, cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe você e até mais. Tchau, tchau.